sou a professora Carolina Fonseca, vou dar aula hoje de gramática para vocês, aula completa de verbo. Vem comigo! Bem, para a gente estudar verbo, a gente tem que entender o seguinte, né? Todo mundo fala que estudar verbo é difícil. Você tem que entender que verbo não é difícil, verbo é trabalhoso, fato, não tem jeito, tá? E para a gente entender verbo, a gente tem que entender primeiro a estrutura do verbo, que é ele, como ele se estrutura, para depois a gente entender como ele vai funcionar. E é isso que a gente vai fazer hoje. Tudo bem? Vem comigo. Vamos lá. Bem, primeiro, definição de verbo. O que é o verbo, tá? O verbo é um termo que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno natural. De cara eu já te adianto, o que vai diferenciar o verbo das outras palavras? O verbo é o único que tem conjugação, pronto. As outras palavras não conjugam, a única que vai conjugar é o verbo, tudo bem? Olha os exemplos. Andar, amar, vender, partir, fazer, ser, estar, chover, trovejar, entre outros, tá? A gente tem uma infinidade de verbos na língua portuguesa. E aí você tem que entender o seguinte, verbo conjuga? Conjuga. Outra palavra que não é verbo conjuga? Não. Pensa numa palavra, por exemplo, menino, para você diferenciar. Você pergunta assim pra mim, Carol, menino é verbo? Não. Como que eu sei que menino não é verbo? Você conjuga menino? Eu menino, tu menino, tem como? Não. Então menino não é verbo. Agora andar, você consegue conjugar? Consegue. Eu ando, tu andas, ele anda. Conjuguei. Se eu conjugo, eu confirmo que é verbo. Percebeu a diferença? Então eu confirmo que é verbo quando eu conjugo. Tudo bem? Continuando. Vamos entender agora a estrutura do verbo para que a gente possa entender de forma definitiva o verbo e conseguir gabaritar qualquer questão de verbo numa prova militar, de ESA, de EA, de qualquer concurso que você venha fazer de militar, tá bom? Deixa eu só digitar aqui. Bem, pensa no seguinte, estrutura do verbo. A gente tem 3 elementos base que fazem parte da estrutura do verbo. O radical, a vogal temática e as desinências. Pensa no seguinte, os elementos que fazem parte da estrutura do verbo se somam ao radical. Seria o seguinte, eu tenho o verbo falar. O verbo tem o radical, a vogal temática e a desinência. O radical é a raiz. O resto seriam pedacinhos do verbo. Pensa assim, as desinências, a vogal temática são pedacinhos que se juntam ao radical. E aí você não vai errar mais, tá? Eu tenho, olha, a raiz, falar. Eu falei radical, mas pode ser raiz, não tem problema nenhum. O A, que é a vogal temática, e o R, que é uma desinência de infinitivo. Tá bom? Que a gente vai ver melhor isso. Olha o slide seguinte. A gente vai entender melhor como é que é a desinência. Calma que a gente vai ver passo a passo. Deixa eu apagar aqui. Olha o outro exemplo. Andarei. Andarei. Vou separar. Eu tenho ande, radical. Eu tenho a, vogal temática. Eu tenho ure, irei. Eu tenho ure, desinência, modo temporal. Eu tenho o i, desinência, número pessoal. Aqui, inclusive, ficou junto, né? Vamos riscar aqui esse i, tá? Toda vez que eu pegar e colocar o radical mais a vogal temática, eu tenho o tema, que no caso seria o anda, tá? Então presta atenção, a desinência modo temporal é o ure. Número pessoal é só o i, que aqui saiu junto, mas está errado. Tudo bem? Então olha só, raiz, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal.
Tudo bem? Lembrando o seguinte, vogal temática no verbo é o que vai determinar a conjugação. Então, quais são as vogais temáticas do verbo? A, o E e o I. Que você vai ver aqui no slide seguinte, que vai ser a conjugação, ó, a primeira, segunda e terceira conjugação, que são elas que vão formar o padrão das conjugações dos verbos. Tá? Então, toda vez que você ouvir falar em vogal temática dos verbos, saiba que você está falando das conjugações. A vogal temática que vai determinar a conjugação do verbo. Primeira, segunda, terceira conjugação. Tudo bem? Continuando. Bem, e as desinências? O que são essas desinências? São os pedacinhos que eu te falei que se ligam ao radical. Como que eu sei quem são as desinências? Como que eu entendo isso? Carol, vamos lá. As desinências, elas podem ser de três formas. Primeiro, modo temporal. Modo temporal são as desinências que vão determinar o tempo. A gente só tem três tempos: presente, pretérito e futuro. E a gente vai ver depois que você tem tipos de pretérito e tipos de futuro. Mas a base são esses três, tudo bem? As desinências de número e pessoa, que é número pessoal, ela vai determinar a pessoa, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira pessoa, e vai determinar o número, se é singular ou plural, tá bom? E a desinência da forma nominal, que vai dizer para mim se esse verbo está na forma substantivada, que se ele está no infinitivo, terminado em R, no gerúndio, terminado em NDO, e no particípio, terminado em ado e ou em ido. Ok? Tenho que saber isso para fazer concurso, para fazer minha questão lá na minha prova da ESA? Tenho que saber. É bom saber, é importante, tá? Por exemplo, a questão a prova da ESA cai todo ano uma questão de verbo, é fato. Cai uma questão sobre o verbo, que requer conhecimento de conjugação, e cai outra de verbo relacionado à sintaxe, que requer conhecimento de classificação do verbo de acordo com a predicação. E aí o conhecimento do verbo, das duas formas, tanto esse conhecimento que a gente está tendo hoje, quanto o conhecimento do verbo dentro da sintaxe, do período simples e do período composto, é certo que você vai saber e vai gabaritar duas questões que vão cair sempre. Tá bom? Bem, continuando nossos estudos. O que a gente tem então com base no que a gente acabou de falar? Pensando no verbo cantar. No infinitivo terminado em R, eu tenho radical, vogal temática. Qual o tema? Canta. Porque eu tenho aqui o quê? Vogal, temática, mais radical. Desinência modo temporal, que me diz o modo, se é indicativo, se é subjuntivo, se é imperativo. E o tempo, se é pretérito, se é presente, se é futuro. E número pessoa. Cantássemos, eu já sei que é a primeira pessoa do plural. Olha o segundo. Vende, vender. Vende, eu tenho o quê? Radical, vende. Vogal temática E. O tema, radical mais vogal temática. Ure, venderemos. Venderemos, perdão. Re, desinência modo temporal. Mos, desinência número pessoal. Venderemos está futuro. Partiramos, ó. Partir, mesmo raciocínio. Radical, vogal temática. Tema, radical mais vogal temática. Partíramos. Ra, desinência modo temporal. Mos, desinência número pessoal. Ok? O que você pode fazer? Copia essa tabelinha no seu caderno. Pega esses verbos, tenta fazer sozinho e depois corrige. É um bom exercício. Pega outros verbos. Tem um site muito bom na internet para você que te ajuda
para você consultar a conjugação, que é chamado Conjuga-me. Conjuga-me.net. Acho que é isso. E aí vale a pena você consultar, porque você coloca o verbo, consulta a conjugação e faz exercício desse tipo, entendeu? Faz a tabelinha, e aí quando você faz a tabela, você vai só consultando e vai preenchendo, e vai treinando. O ideal para você pegar bem mesmo conjugação de verbo, conjuga aí pelo menos 10, 20 verbos mesmo, na mão. É trabalhoso, como eu disse, mas você vai ficar fera, não vai errar nenhuma questão, tá? Continuando. Deixa eu pegar meu paninho aqui para apagar. Olha aqui a vogal temática do verbo que vai determinar as conjugações, que foi o que eu disse. Primeira conjugação, verbos terminados em A. Olha aqui, cantar, amar, sonhar, são exemplos, tá? Segunda conjugação, verbos terminados em E. Vender, chover, sofrer. Terceira conjugação, verbos terminados em I. Partir, sorrir, abrir, tá? Atenção! Não sei por que cargas d'água comeu aqui o N da conjugação. Deve ter sido na hora de eu trocar os arquivos do Word para o PowerPoint. Mas, atenção, conjugação com N. E a gente tem primeira conjugação A, segunda E, terceira I, tá? A vogal temática do verbo é o que determina a conjugação. Tudo bem? São exemplos de verbo, ó, vender, chover, sofrer, partir, sorrir, abrir, tá bom? Lembrando, a conjugação, esse padrão de conjugação é que vai determinar a conjugação dos verbos regulares, tá? Que a gente vai ver logo logo. Bem, aí eu trouxe agora para propor para vocês um exercício com 2 verbos, para a gente poder colocar o que a gente acabou de escrever, o que a gente acabou de aprender, tá? Brincávamos e cantávamos. Dá pausa aí e faça no seu caderno. Desmembra brincávamos, desmembra cantávamos e coloca, classifica cada pedacinho desse verbo. Vamos ver como ficará. Como que fica? Vou fazer agora aqui com vocês. Vai ficar assim, ó. Brincávamos é qual verbo? Brincar. Brincar já nos ajuda a encontrar o quê? A raiz. Qual é a raiz? Olha aqui a raiz. Tira a vogal temática, você encontra a raiz. Então eu tenho brinque. Aqui eu tenho o quê? Raiz. Qual é a vogal temática desse verbo? É o A. Vogal temática. Depois eu preciso achar as desinências, os pedacinhos. Eu tenho 2 pedacinhos, o vá e o mos. Brincar, vamos. Eu tenho o vá, brincar, vá. Passado. Então é desinência de quê? Brincava, quer dizer que eu tenho certeza que eu brincava, e no tempo passado, então é modo temporal. E o mos? É referente ao quê? Primeira pessoa, plural ou singular? Plural, então é desinência, número, pessoal. Tudo bem? Faça o próximo agora. Cantávamos. Qual é o verbo? Verbo cantar. Tudo bem? Cantávamos. Tira o ar. Tira a vogal temática, terminação de infinitivo. Encontra a raiz. A raiz é cante. Tudo bem? E aí, qual é a vogal temática? É o A. Sobrou o vá. O vá eu tenho o quê? Desinência, modo
temporal. E o MOS? Desinência, número pessoal. Viu como é que não é difícil? É fácil, é trabalhoso, isso eu reconheço. Mas não é difícil. Dá trabalho e requer atenção. Mas quando você treina, você vai ver como que isso é simples. Isso não é um bicho de 7 cabeças, tá? Requer treino. Se você ficar só na teoria de verbo, você não consegue entender nada. Você tem que ir para a prática. Verbo é prática. Prática, prática, prática o tempo todo. Aprendeu o que a gente viu agora? Pratica. Volta para a teoria. Pratica. Volta, pratica. Pega vários verbos e faz isso aqui. Entendeu? Ótimo. Vamos continuar. É assim que você vai assimilar muito bem verbo e você vai ver que é um conteúdo que cai em 99% dos concursos. Tá bom? Flexões do verbo. Atenção quando a gente falar de flexões, porque são várias e é algo que cai muito, ok? Atenção para nunca errar. Tempo, como eu disse, o tempo a gente tem presente, pretérito e futuro. A gente só trabalha com 3 tempos, tudo bem? Você vai ver que esses tempos eles vão se desmembrar em mais, tá bom? Mas vamos devagar. Esses 3 tempos eles podem ser apresentados da forma simples, com um só verbo, ou a forma composta, que seria o tempo composto, que a gente tem 2 ou mais verbos. Seria a locução verbal, como a gente chama. O tempo composto é uma locução verbal. Tudo bem? Então, exemplo. Tempo simples. Quando eu digo, eu conheci o autor. Quem é o verbo ali? Verbo é quem? O eu. O eu é verbo. Eu conjugo eu? Não. O eu é um pronome. Então, não é verbo. Conheci é verbo? É. Eu consigo conjugar conheci? Consigo. Eu conheci, tu conheceu. Tudo bem? Então, conheci é o verbo. Ou é um artigo antes do nome, está dizendo pra gente que o nome seguinte é o substantivo. Então, conhecer é verbo, eu só tenho o verbo, eu tenho aqui o quê? Tempo simples. Tudo bem? Tempo composto. O que eu tenho? No tempo composto, para ser tempo composto, eu tenho que ter o verbo auxiliar, ter ou haver, tá? Mais particípio do verbo principal. Aí eu vou falar que é tempo composto. Fora isso, eu vou só nomear como locução verbal, tá bom? Então presta atenção, porque tem banca, tem gramático que vai dizer que tudo vai ser locução verbal. E tem gramático que vai separar, aí tempo composto é a locução verbal, tá? Então sabendo isso aqui, até para o seu concurso de nível médio, da forma que eu estou te ensinando aqui, é tranquilo, tá? Então vamos lá. Tempo composto, verbo auxiliar, ter ou haver, mais particípio do verbo principal. Olha o exemplo. Eu teria achado difícil a matéria. Quem são os verbos? Teria e achado. Como que eu confirmo se o verbo está no tempo composto? Vamos lá. Quem é o verbo auxiliar? Teria. É o verbo ter ou haver? É. Está conjugado? Está. Beleza. Verbo principal, achado, está em qual forma nominal? Qual é a terminação? Ado. É particípio? É. Então, eu confirmo que isso aqui está no tempo composto. Tudo bem? É assim que a gente faz para analisar. Toda vez que for analisar uma frase, ver uma questão, seja de gramática, de sintaxe, de morfossintaxe, de morfologia, sempre começa pelo verbo que você nunca vai errar. Tá bom? Tudo bem? Não tem mistério tempo simples e tempo composto. É só lembrar. Tempo simples, só um verbo. Tempo composto, 2 verbos. Mas para ser tempo composto, verbo ter ou haver, mais particípio do verbo principal. Já na locução verbal, o que a gente tem? Verbo auxiliar mais verbo principal. O auxiliar vai ser sempre flexionado, conjugado, e o principal em uma das formas nominais. Mas atenção, na locução verbal, alguns verbos auxiliares são recorrentes, caem sempre. São eles: andar, acabar, começar, deixar, dever, ir, querer e poder. E eu já te dou uma dica. Pega esses verbos e conjuga, tá? Vai dar trabalho? Vai. Mas vai ser muito importante esse trabalho para você no dia da sua prova. Vai facilitar, vai agilizar. Você vai pegar a questão para fazer da sua prova e você vai ver como que você vai achar a questão fácil.
porque você vai ter se preparado melhor, tá? Então pega esses verbos e conjuga, vai por mim que vai dar certo, tá? Então pega esses verbos aqui, esses verbos auxiliares, são os que mais caem. Eu não estou dizendo que é só eles, são só eles os auxiliares, tem vários auxiliares, mas esses são os que mais caem nas provas, são os que a gente mais usa, tudo bem? Continuando.